Você já ouviu falar de novos humanos? Tenho certeza que já ouviu falar de novas tecnologias. Mas todo o trabalho que eu acredito sobre cenários de futuros saudáveis vem com uma dança correta do humano também em desenvolvimento e não só das tecnologias. Hoje o programa Futuro do RH é sobre isso. Quem são os comportamentos, as formas de consumo, as formas de se relacionar com o interno, o externo, o ambiente pessoal, o ambiente social. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers e parceira, co-criadora aqui do Futuro do RH Papiui. E tenho a honra de receber aqui de novo. O terceiro já vai poder pedir música, né, amiga? Honra minha, né? De estar de volta no Futuro do RH. Maravilhoso. E aí tem mesmo uma vontade pessoal, né, das linhas de pesquisa que eu acredito. A gente tem uma parceria iniciando aí numa pesquisa profunda sobre quem são esses seres, né? Sim. Que é menos sobre segmentação externa, seja etária, enfim, né, de ordem econômica e afins, e muito mais sobre uma característica que permeia. Né? Quando você encontra, você vai saber. De repente que você vai saber ao longo desse programa, né? E se você for, nos deixe saber. Exatamente, porque é base do nosso sistema. É alguém que tem a possibilidade de ser altamente potente na sua parte técnica, seja qual for a técnica, o hard skill que você tenha, mas que tem um lugar para esse humano e para esse social que está bem setado. E eu gosto quando você fala que algumas empresas de tendência acham que isso é uma tendência, amiga. Podemos começar daí? Podemos se começar apresente daí. de novo. Vou deixar você se apresentar porque teve muita mudança de lá para cá, né? Tem a Iner, tem a pesquisadora, tem a TED Speaker, tem uma Tânia renovada. É verdade. Bom, então, primeiro estou muito feliz de estar aqui de volta no Futuro do RH. Meu nome é Tânia Zacarias, eu sou fundadora da Iner, que na verdade já existia, eu dei uma nova borda para tudo isso que nasceu a partir do colocar no mundo a integração do meu passado com o meu presente, com o meu futuro. Então, para quem não conhece essa versão da minha história, eu fui head de pesquisa de consumer e tendências de uma grande consultoria de branding. E desse lugar que encontra agora a Tânia, que tem aí 10, 15 anos de um profundo trabalho interno e uma grande pesquisadora de seres humanos, uma desenvolvedora de pessoas, a gente coloca no mundo esse olhar da pesquisa do humano a partir de um ângulo da consciência, depois de um TEDx, para seguir colocando no mundo e conversando, né, acho que com as lideranças sobre para onde estamos indo e como que isso tudo impacta, né? Então eu gosto muito de falar, a partir desse olhar de pesquisadora de tendências do meu passado, que nunca morre, que uma coisa que eu sempre observei, assim, nos relatórios de tendência, e ainda observo quando a gente pega, é que eles ficam ali meio que catando milho em cima da mesa. Então, se comporta assim, faz de tal jeito, tem tal idade. E uma coisa que eu sempre trouxe no meu trabalho e que eu quero trazer profundamente aqui com vocês é o convite para a gente olhar o que está embaixo. Porque quando a gente fala de uma mudança de tendência, de consumo, de comportamento, normalmente o que se mostra é o que já está em cima. Mas a natureza ensina, e Novos Humanos tem muito a ver com a natureza, a natureza ensina que se você quer mudar o fruto, você tem que mudar a semente e a raiz, porque senão você não muda. E é mais ou menos disso que a gente está falando aqui hoje, né? Então, quando a gente dá o recorte de Novos Humanos, é falar primeiro sobre a raiz, porque não vai dar para ficar catando insights só nos galhos das árvores. Vai ficar difícil de compreender sem compreender a essência do processo que está em transformação, e ele não é uma tendência. É uma transformação humana muito mais profunda, exponencial, e que é um caminho que eu, pelo menos, não vi ninguém voltar. Falar, não, quero voltar para o meu lugar de inconsciência. Então, a gente continua crescendo e isso se torna uma forma de viver. É muito mais do que um lifestyle, é um mind e um inner style, e um comprometimento com algo dentro de si. Então não é uma tendênciazinha que vai passar em 5 anos, não. Não vai passar. Por isso tem que entender profundamente quem são. Eu acho que quem acompanha meu trabalho há mais tempo, né, lá no Voices, futuros, cenários, eu nunca deixei de trazer o humano também em desenvolvimento. Então, ele estava sempre lá. Né? As pessoas que eu entrevisto, o histórico desses quase 7 anos de existência, ele passa por todos os voicers, né? Tanto que não chama voices.
Porque as vozes, né, naturalmente, poderia ser The Voice, né, mas não pode também. Tem esse lugar de as vozes já brilham sozinha. A minha intenção com voicers, uma das traduções, é amplificar. Quem são e por que são? Né? Sempre é a minha pergunta. Deixa eu entender de onde é que você saiu. Você faz algo que impacta, você sabe muito. Então, tem sim um recorte que a gente usa nessas pesquisas, que é, vocês estão me vendo falar bastante nessa temporada, que é a espiral dinâmica do ser, do Ken Wilber. Ele trata a sociedade através dos níveis de consciência, os grupos da sociedade e o indivíduo. Então, dentro da metodologia dele, você começa com o seu nascimento no modo sobrevivente, e se você tiver uma jornada de privilégio, você passa algumas etapas de alguém que é super egóico, né, muito autocentrado, para alguém que é binário, para alguém que certo e errado voga, até chegar no que ele chama de uma jornada de privilégio, que a gente conhece bastante, que é uma pessoa científica e uma pessoa que tem sucesso no mundo dos negócios. E isso ficou aí, e tem os anos, né? Tem a primeira sobrevivência, tem a idade da humanidade, Homo sapiens sapiens, 200 mil anos. Até chegar num lugar onde, do laranja, que são cores que ele usa, né? Que é esse lugar científico do mundo dos negócios, do privilégio, do intelecto, dessa coisa toda, que a consciência é igual à sua capacidade cognitiva e intelectual, e vencer nisso e sobre isso, próximo a 3 cores. Ele fala que ali a sua jornada de privilégio não vai te ajudar. Porque é um exercício pessoal de autoexpansão, autoconhecimento e entender o que eu vim fazer no mundo de verdade. Ademais de gerar riqueza para mim, para os meus e para a empresa que eu vivo. E aí ele fala sobre o verde ser um olhar orientado para o ecossistema, para o ambiente, para o ambiental, para a natureza. Ele fala também que o próximo nível que você exercita essa consciência, você vai para uma integralidade. Como é que eu pego toda a ciência que eu conheço e devolvo para essa natureza que é tão ancestral? E juntos a gente faz coisas como biomimética, por exemplo, é uma das respostas que nasce de uma possível integralidade, entre muitas outras que a gente ainda vai inventar. Para subir para um lugar onde está bom, respeito natural, sou parte dele, respeito humano, sou expandido a ponto de entender que a vida importa, é muito menos sobre centrado no homem, na mulher, no humano e mais centrado na vida. E vou para esse lugar de, tá, então eu sou um ser mais holístico, mais globalmente harmônico, e eu vou buscar ser biopsicoenergético. Né? Eu devolvo para o que é natural, para o que é natureza, para o ser vivente humano, que ele tem um físico, um corpo físico, ele tem emoções, e ele tem um lado psicológico que gere todo esse corpo físico, mas ele também tem algo invisível que também está lá. E dessa integração, eu acho que a gente pega essa parcela do laranja que está se deslocando para essa jornada de autoconhecimento e consciência que você tocou, e a gente quer profundamente entender quem são. Porque eles vão mover, eles já estão em posições de poder econômico, poder social, poder de liderança. Eles estão decidindo trazer um ângulo diferente. Dito isso, o que você vem observando, Tânia? Como pesquisadora de seres humanos, exato. né? Chega muita gente num olhar muito, muito interno, né? Pessoas muito poderosas nas suas cadeiras de mentoria. Sim. Eu acho que a primeira coisa, assim, que é um convite, então, pra gente dar uma dimensão pra quem, né, não sei quem vai estar assistindo, ou talvez para alguns sejam novos humanos, outros sejam, o que elas estão falando? Mas a gente precisa ampliar o recorte, né? Então, isso que a Lígia traz como espiral e que a gente fala bastante, é não olhar mais faixa etária, como consumo, como se comporta. Tem que colocar uma nova dimensão que se chama, peraí, tudo isso com que grau de consciência, né? Então a espiral, ela quase que faz o efeito do primeiro 3D, assim, né? De um olhar, e isso muda tudo. O que eu observo cotidianamente algumas situações, né? Então, primeiro, acho que a mais recorrente de todas, principalmente para mulheres. E aí eu não digo isso a partir de um lugar que quero dizer que é diferente nos homens ou nas mulheres, mas eu acredito que as mulheres, elas abrem isso mais. Eu acho que os homens, eles ainda estão mais aprisionados nessa possibilidade, por diversas razões, e eventualmente se dão até a permissão de sentir isso menos. Cumpri o checklist, então fui lá, fiz, estudei, tô bem sucedida, tô num cargo de liderança, tenho uma casa legal, a família, os filhos. O checklist da narrativa que contaram pra gente do que era uma vida feliz, ela cumpriu todos. E ela deita no travesseiro e ela não tá feliz. E não é nada. Não é nada. É algo, mas é algo.
E aí começa um processo de sofrimento. Ainda esse despertar da consciência é bastante por sofrimento, numa dança entre o mundo interno e externo, mas seja porque mas eu cumpri todo o checklist, me falaram que era isso, eu cheguei. E falta uma coisa. O que falta? Essa é uma primeira pergunta que move. Existe uma outra situação que é quando a vida faz o papel dela de te trazer as perguntas de bandeja. Normalmente é um pouco mais colapsado. Sim. Mas estava tudo bem, obrigada. Normalmente você não estava escutando alguma coisa ali que a vida está falando e de repente acontece alguma coisa. Um ponto daqueles de ruptura pesado. E aí você, querendo ou não, você tem que se fazer perguntas. Por que isso aconteceu? Então, o que eu vejo cotidianamente são estes seres, né, em um determinado momento, começando a se fazer perguntas e as respostas, quando começam a vir, né, quando essa consciência vai despertando ou expandindo, porque é um processo que não acaba nunca, né, muitas coisas vão sendo questionadas. Vejo também do outro lado, né, novos humanos mais novos vindo, mas ele não é sobre idade. E aí eles já vêm com alguns questionamentos já mais profundos, né, já mais prontos e que não aceitam algumas coisas que uma geração que hoje tem aí entre 39 e 49, 50 e poucos aceitou porque foi assim que a vida foi. E a partir desses questionamentos, o que é muito bonito de ver, mas torna muito desafiador de ficar tentando mapear ações pontuais, é que o processo, quando ele acontece, essa iluminação dentro, esse despertar de uma consciência, é como uma luz que se acende. E ela não se acende de uma maneira linear, previsível, lógica e concatenada, como uma máquina. Ela se acende como um sistema interconectado, interdependente, que vai mostrar como aquele aspecto para o qual você despertou um ponto da sua consciência está impactando em diversos lugares. Então, muito do que a gente traz nesse olhar dos novos humanos é que não vai dar para fazer esse checklist de, tá bom, então como eu lido com eles? É preciso entender a raiz e é isso que a gente está fazendo aqui. Porque iluminam vários pontos. Porque a inteligência sistêmica presente em tudo aquilo que é vivo está presente dentro da gente também e na vida. E é lindo de ver o processo acontecer. De repente você olha e fala assim, não, essa pessoa olha uma coisa e ela fala, pera. E aí ela questiona coisas aparentemente não correlacionáveis. A alimentação, o trabalho, né? Eu gosto de pensar como luzinhas de Natal, né? Aqueles fiozinhos de Natal que quando apaga um, apaga meio aleatório. Acontece um pouco isso. Então, acho que daí começa muito do que eu tô vendo e a busca vem pra dentro. Porque já ficou claro que do lado de fora eu não tô encontrando a resposta. Não é sobre fora, só fora eu cumpri o checklist. Então, peraí, tá dentro. O que tem desse lado de dentro? E aí começa toda a caminhada. Por isso que o privilégio, que a gente até entendeu até agora, ele não é suficiente. Né? Ele não é o suficiente. Ele não é suficiente porque não é a qualidade do lençol que faz você dormir bem ou mal, né? Nossa! Ela ajuda, mas é a paz, que é o que tá na cabeça quando você bota ela no travesseiro, né? É o nível de felicidade, e aí não é a felicidade do comprável. É uma felicidade que ela é difícil de nomear. Quem já sentiu sabe qual é. É a felicidade de sentir que você está inteiro, de que você está encaixado. Sair daquele pensamento, né, da escassez, que eu gosto muito de falar, que não é sobre quantidade. Não é sobre quantidade. E claro, aqui eu não tô falando de quem tá abaixo da linha da miséria, tá, gente? Eu tô falando sobre uma forma de pensar que acredita que sempre precisa de mais. Isso é ultra escasso, não importa quanto você tem ou quanto dinheiro você tenha. O que a gente vê nos novos humanos é um novo tipo de pensamento, que ele vai vindo, claro, ele não acontece do dia para a noite, ele não acontece em tudo de uma vez, mas que ele é a lógica da suficiência, aonde eu olho para aquilo que eu já tenho como suficiente. E isso não é quantidade e isso não são coisas, porque você pode ter muita coisa, mas se dentro não tiver preenchido, o processo continua. Então, nessa dança, a gente começa a ter várias mudanças de comportamento de vários lugares. Não, é maravilhoso. E é importante você entender, porque precisam começar a googar, se já não estão googando novos humanos na internet. E tem um conceito baseado no digital, né? Sim. Que é o eu digital e em contraponto, ou em conexão com o seu eu biológico. É uma parte do processo, a gente entende muito que esses novos humanos são altamente conectados com tudo que é novo. E só que diferente, talvez, de uma tendência massiva de mercado, ou mesmo de futurologia,
É menos sobre colocar uma parte importante da vida na mão da tecnologia. O eu digital de quem é esse novo humano, você usa a tecnologia em favor de expandir aquilo que você acha importante na expansão pessoal e social. E aí eu vi coisas hoje, por exemplo, é curiosíssimo, assim, entre os meus, né, eu sou encaixada ali nos futurólogos. Eu vi uma tendência ótima hoje, do tipo, eu falo, meu Deus, por que que só sai esse tipo de coisa? Que era a IA, em alguns anos, vai colocar, vai estar a ponto de, vai ter um algoritmo de IA generativa, aonde vai trazer o seu potencial, para quem não tem um parceiro, uma parceira, seu potencial parceiro, baseado nesse algoritmo, e aí os seus assistentes de IA vai falar com o assistente da pessoa e só vai chegar até você. Gente, eu vi isso. O que a IA vai, de fato, permitir que chegue até você. E você vai usar a IA para achar o próximo date da sua história. Tranquilo. Por que você não usa o seu coração? Que é um órgão tão Gente, importante nessa conexão humana. Ok, pode até trazer o algoritmo, dar uma ajudadinha. Mas por que a tendência não é nem sobre ter ou não a tecnologia fazendo isso, amiga? É sobre por que só a tecnologia de futuro, como a gente tem nos novos humanos, essa simbiose, essa conexão entre máquina e humano, se é que ela vai de fato existir, por que nunca vem do lado humano? Poderia ser a sincronicidade alinhada com seu feromônio. Já existe essa tecnologia. Não precisa inventar outra, entendeu? A natureza já fez. Eu acho que é muito menos assim, né? Eu acho que é bem menos sobre essa questão do tecnologia e tech biológico, porque já tá dado. E a gente sempre vai viver isso porque a gente é biológico. Então, eu vi essa tendência, eu não entendi muito bem sobre o que ela é, porque eu falei, se tem tecnologia e a gente é natureza, o contraponto já tá dado. A questão é que você pode ser biológico e você pode ser se comportar muito mais próximo de um animal visceral do que um ser consciente. Então, de novo, é sobre esse recorte. O biológico por si só, ele não quer dizer nada. Ele só quer dizer que você é feito de matéria biológica. Acho que nenhuma novidade sobre o Sol. Mas a questão é exatamente isso. Eu pego essa IA e eu faço o que com ela? Eu coloco ela em que lugar? Porque a hora que a gente coloca a IA no lugar das tecnologias conscientes humanas biológicas, a gente teve uma perda, né? Então, desse olhar, os novos humanos, eles entendem que o papel da tecnologia é com a tecnologia e não no papel da vida. E isso é uma distinção gigantesca. Então, como isso tudo pode servir a um propósito maior, que é uma vida life-centric? E uma vida life-centric, ela muda todas as premissas do jogo. Todas. E a gente vai ter que lidar com isso. Vamos tentar bordear para as pessoas que estão nos escutando, antes de chegar no último bloco. A gente fica com a gente, porque a gente vai responder o que eles vão demandar dos novos lugares de trabalho, das lideranças e principalmente das áreas de consumo, né? A empresa é feita por humanos colaboradores ou humanos consumidores, né? A gente vai chegar lá no terceiro bloco, mas precisa ter uma construção, porque não é simples de entender. E aí tem algumas áreas que podem bordear isso, né? A gente ainda está na pesquisa, tentando entender quais são as principais delas, mas eu acredito que a gente vai ter um perpassar de por onde vai mudar, a gente vai ver o impacto, né? A forma de se alimentar, a forma de habitar, né? Casas, o que é casa para esse tipo de gente, o que é comida, nutrição para esse tipo de gente, as relações mesmo, né? De trabalho, de amor, amorosas, as relações até mesmo espirituais, o que é isso para esse tipo de gente. A gente tem a relação de dinheiro, né? Profundamente. A gente tem a relação mesmo de a manifestação no mundo, né? O meu eu no mundo, que hoje ele é muito serial, a gente é muito auto-identificado, já fizemos programa aqui sobre isso, sobre o trabalho, né? Eu sou o meu trabalho. Quem é essa pessoa que está buscando cada vez mais aneticismo? Então tem umas 5 ou 6 áreas que a gente identifica. Parentalidade, né? Parentalidade. A importância das crianças. Exato. A importância das crianças e muito a ver com o episódio, né? Também sobre maternidade aqui, né? Como é que isso tudo se tece, né? Então tem áreas importantes que são áreas que a economia, são áreas da ciência econômica, né? Trabalho, dinheiro, relação humana, de troca, enfim, amorosa, como eu disse aqui, a fé, o entretenimento, né? Que cai no mesmo lugar, o que eu faço com o meu tempo livre. Então, assim, são áreas que vão mudar profundamente, porque essas pessoas têm poder intelectual, elas têm poder de ação, elas têm poder de cargo, e eu acho que elas já estão muito em maior número, só que estão todas no armário. O próximo grande sair do armário, para mim, são desses novos humanos demandando, de fato, seus espaços de fala. E eu acho que eu complementaria esse olhar, assim, que para além do poder, né, financeiro, econômico e de decisão,
O maior poder que eu vejo entre os novos humanos é o da autorresponsabilidade. Perfeito. E isso é uma chave muito grande, porque a hora que eu tenho autorresponsabilidade e eu tô numa nova relação life-centric, ou seja, a vida tá no centro, a consciência tá no centro, eu entendo que eu tenho autorresponsabilidade e que tudo é sistêmico, o não dos novos humanos para aquilo que não nutre esse caminho da vida, da regeneração e da consciência é enorme. Não só porque muitas das coisas que a gente entende hoje nesses pilares não nutre, né? E inclusive degeneram o corpo, o ser biopsíquico, energético, espiritual, mas a hora que eu coloco uma camada de autorresponsabilidade nisso tudo e sei que aquilo para qual eu dou energia e vida, eu estou ajudando a cocriar, isso é altamente potente como uma força de transformação, porque aí esses novos humanos olham para isso e falam, eu não quero cocriar isso, eu não quero ser parte disso, então eu não me envolvo com isso. Seja com a minha energia, seja desligando a minha TV, seja não ouvindo isso, seja não dando atenção, que é uma forma de manifestação, uma forma de energia muito potente, seja não dando meu dinheiro. E aí a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas então esses impactos são muito profundos e eu coloco na caixinha da autorresponsabilidade uma parcela muito significativa disso. Exato, então se a gente tem movimentos de diversidade que incentivam, vamos comprar, né, de quem somos, ele vai ganhar um próximo nível. Aí. Ganha um próximo nível. Ele ganha um próximo nível. E o que você faz de uma maneira sistêmica, né? Então, aquela coisinha o tapinha na embalagem, né? Os novos humanos, eles não compram os washings. Eles não compram os seus washings. E eles pedem por uma resposta sistêmica das empresas. Então, isso nunca foi... Isso nunca existiu. A gente não viu isso acontecer. Então, do mesmo jeito que a tecnologia e essa dança acontece não à toa, né? Ele já fala bastante disso. Do mesmo jeito que a tecnologia traz pra gente uma hiperconectividade, dá pra gente um olhar de que, nossa, a gente é uma rede mesmo, vem essa camada de novos humanos e fala, você rede. Eu quero saber na sua rede como você tá atuando. Não me venha com o seu washing. No final do dia, você contribui pra essas premissas da vida ou não? De verdade. De verdade. Então, é lindo trabalhar 4 dias por semana? Pode ser maravilhoso. Se eles forem todos tóxicos, não, obrigada. Enfim, camadas. Então, acho que a gente pode ir entrando nesse bloco final, porque ele vai durar um pouquinho mais do que geralmente o bloco final dura. Tem uma forma de consumir, e acho que tem um estudo profundo sobre a relação com o dinheiro e toda essa potência, esse poder que é ter dinheiro e o que eu faço com ele, né? E tem uma nova forma de ser usado para as pessoas. Elas, no final das contas, tem uma derivativa quando você começa a buscar esses níveis de consciência e exercer esse autorrespeito, essa autorresponsabilidade, essa nova forma de existência. E é uma dança que a gente não sabe direito se por conta disso a próxima dos trabalhos da consciência acontece ou a consciência acontece e a próxima demanda dessas coisas ganha profundidade. Um pouco do que a gente está pesquisando tem a ver com novas consciências de tempo, novas consciências que trazem novos humanos, novas pessoas. A sua nova versão precisa de tempo, precisa de flexibilidade, precisa de esse olhar ecossistêmico, não só o olhar de ecossistema, né? Sim. E a gente precisa dessa verdade, que vai ser a base da autorresponsabilidade, do para onde eu vou pôr o meu dinheiro, para o que eu vou consumir. A oportunidade de entrevistar para um report que eu estou fazendo, né, num recorte bem mais específico de novos humanos, uma das lideranças de construção de marca B, né, do sistema B. E ele deu para mim uma chave muito interessante, talvez com menos profundidade do que a gente quer recortar, né? Mas assim, tem 3 níveis de consumo hoje. O primeiro é por necessidade, e não só por pessoas que estão na vulnerabilidade de uma pirâmide econômica, mas tem coisas que você consome por necessidade mesmo, né? Básica. Não sei, sabonete. Itens de limpeza. Exato. E você vai nessa necessidade. Esse mesmo item de necessidade básica, ela pode ganhar, que é o que a maioria da gente foi criada nessa geração de o marketing vende nem tudo aquilo que é bem verdade sobre o meu produto, mas um bom marketing vende meu produto ademais da verdade sobre ele, que é
às emoções humanas. Então, a maioria das propagandas, dos gatilhos hoje de vendas, de marketing, tem a ver com gatilhos emocionais humanos, né, gerando desejo e construindo essa necessidade de vendas. E a terceira camada é o que eles chamam de camada de consumo consciente, baseada em valores morais e éticos. Essa camada requer um nível de consciência desses novos humanos que a gente está descrevendo. A primeira, assim, o que quer que seja feijão, eu estou com fome ou eu preciso dele agora, eu vou selecionar. A segunda camada é que feijão é mais emocionante ou mais emocional na minha existência. Que faz a feijoada mais feliz. Exato, exatamente. Parece com a da minha avó, entendeu? Que geralmente tem um gatilho, né, de semiótica bem interessante aí. O terceiro, pessoas autoconhecidas são autocuradas nos seus gatilhos emocionais. Um bom trabalho de avanço nesses gatilhos estão lá. Não é mais drivada pelos medos, pelos ódios, pelas raivas, pelos desejos extremos, porque eles conhecem esses gatilhos, eles não desapareceram. Mas você tem um pouco mais de consciência e, por ter consciência, você tem mais controle sobre os seus atos de consumo, né? E aí a última camada que vai para esse lugar mais ético, mais moral, eu sou imune a essa propaganda. E agora? E agora? Eu sou imune a essa propaganda que requer uma consciência que já está pertencente a uma linha de passado, né? Eu acho que tem muita beleza em olhar isso com um receita, né? Porque aí é menos sobre, eu preciso vender em massa, tá? Se nosso sistema de consumo levou a uma situação planetária onde a Terra não aguenta mais o que a gente faz do ponto de vista da consumo, e a gente ensinou as pessoas a consumirem dessa forma, todos nós, enquanto proprietários de marcas e empresas, vai ser também de quem ensinou esse consumo, ensinar um outro consumo, que está sendo puxado, a princípio. O que eles falam, né, o que o entrevistado deu para mim de dados, 5% da população mundial estão nesse topo da pirâmide. É o privilégio do privilégio do privilégio. Usado de volta para dizer, ok, o que a gente faz de diferente? Sim. Consumo, amiga. O que eles vão fazer? Vão consumir bem menos primeiro, né? Eu não sei se tem boa notícia nessa... Acho que vão consumir novas coisas, né? Acho que a primeira coisa, né, o fio, né, que liga esses dois pontos, né, que é a questão do dinheiro. O olhar do que o meu dinheiro nutre aqui é muito importante. A noção muito clara de que quando eu passo meu cartão, de quando eu aperto meu Apple Pay, de quando eu faço assim, eu falei sim. E eu falei sim para um conjunto de valores. Se eu não tô prestando atenção nisso, eu nem sei porque eu tô falando sim, né? Mas quando isso se torna importante e eu entendo que eu tenho autorresponsabilidade, que existe, né, uma cadeia de coisas, uma teia de sistemas, e que eu quero ou não quero participar daquilo, e que a gente vive num mundo e o dinheiro vai seguir existindo no mundo, o problema não é o dinheiro, é igual a tecnologia, o problema não é o dinheiro, é o que as pessoas estão fazendo com o dinheiro. Eu quero entender se eu tô a fim de participar disso ou não. Então eu já vejo vários recortes interessantíssimos em diversos segmentos. De fundo de investimento. Não sei se eu quero pôr meu dinheiro... O que você faz aí? O que você faz com a água? O que você faz arma? Então, mesmo aquilo que tá intrincado, porque dentro de fundos de investimento você tem um monte de nominho ali. Então, a hora que você fala, não ponho... Se for, sei lá, cigarro, álcool, arma, não tem meu dinheiro. Tem um monte de coisa ali. Esse produto, não me venha com esse washing. Eu não compro esse washing. Eu quero saber o que você faz de verdade. E eu tô disposto a ser um investidor da tua empresa. Um investiconsumidor. Talvez a gente tenha esse termo no futuro. Um investiconsumidor. O consumidor quer ser um investidor porque ele faz questão de apoiar o seu trabalho, porque ele escolhe colocar o dinheiro dele naquilo que você faz. Para isso, a gente vai para um caminho que é muito mais fácil do ponto de vista de marketing, que é só falar a verdade. O que é mais difícil é fazer a verdade. O problema é o tal da parte que está embaixo da terra que eu comecei falando. Mas você contar a verdade é mais fácil. Uhum. E aí eu falo, eu adorei a sua verdade. A sua verdade tem a ver com a minha verdade. E eu contribuo para isso. Agora, isso também vem, né, conectando com a parte do enoughness, né, da suficiência, com, normalmente, índices menores de consumo.
O que tá todo mundo sabendo que precisa, né? Mas é natural, não preciso de tanto, eu tô bem com o que eu tenho. Não é o batom que vai me fazer mais feliz. Eu posso até estar precisando de um batom e eu gosto de me sentir bonita, mas eu não compro essa história. Porque eu sei que o que dá esse preenchimento interno, eu fiz o caminho de buscar esse preenchimento interno, e eu sei que o que completa aqui não é o presente de Natal. É outra coisa. Então, esse lugar, né, de autorresponsabilidade, suficiência, o poder do dinheiro e a escolha pela verdade vai impactar o consumo como ninguém nunca viu, como as empresas nunca viram. Ah, Tânia, mas isso é uma bolha. É hoje. Mas as coisas crescem em exponencial e o tempo vai passar do mesmo jeito. E ele já é cada vez maior. E eu intuo que dados de pesquisa desses de mapeamento de consumo normais, assim, tipo IBGE, essas coisas que os birôs usam, não vai conseguir captar um monte de coisa. Outro dia eu tava olhando uma conversa de uma rede de varejistas e eu era só um ouvinte da conversa e tava se tendo essa conversa sobre pessoas e essas opções. E eu falei, gente, eu não vou falar o nome dele, mas um grande supermercado que tem na esquina da minha casa, ele provavelmente nunca vai entender que ele me perdeu pra lojinha, pra onde ele me perdeu naquilo. Por quê? Porque eu entro dentro do supermercado, eu não quero comer nem glúten, nem lactose, nem animal, nem nada industrializado. Não sobra uma gôndola que se chama produtos saudáveis dentro do mercado e eu falo, não é possível que só eu passo aqui e acho o tamanho da ironia. Se aqui é alimentos saudáveis e o resto, gente? O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Não tem comida pra mim dentro do supermercado. E pra vários novos humanos não tem. E aí a gente vai chegando a vários lugares. E aí não tem conforto dentro dos hotéis, e aí não tem entretenimento dentro das baladas, e aí não tem... Aí tem o silêncio é um aspecto importante, então você vai pra um hotel maravilhoso e o frigobar faz barulho branco na sua cabeça a noite inteira, você não quer voltar naquele lugar. Ou tem ruídos que tiram esse equilíbrio biopsicoenergético e esse tempo interno que pede também silêncio e contemplação. Então, hotéis é muito mais difícil. O entretenimento não é sobre viajar e voltar toda inflamada de comida, álcool e sei lá mais o quê. Não, eu quero voltar regenerada. Eu quero voltar, esse novo humano, ele entende essa regeneração de vários outros lugares. Entretenimento é o que me faz sentir bem. E aí, a gente tem a música. Ah, gente, a gente tem Um universo. os tecidos. Né, os sintéticos, o que passa na pele, a noção de que a nossa pele come, que você não deveria passar na sua pele, que você não coloca dentro da sua boca. E aí você sabia que uma mulher média, uma mulher mediana, ela ingere, em média, por ano, 1 galão de 5 a 6 litros de toxina só pelo mercado de beauty? Eu acredito. Só no rímel, no medano, né? E que coisa... Então, esse tipo de questionamento aí vão se iluminando as luzinhas, né? E essa é a beleza de você ter cada vez mais pessoas em profundo processo de eu cheguei à educação formal. Isso é conhecimento, intelectualidade. E por conta desse letramento bastante intelectualizado e por conta de venci o checklist da vida com 40 anos... O que eu vou fazer com os próximos 40? They are coming and we are becoming. A frase americana é ótima. Vai vir geracionalmente, eles estão vindo, mas nós também estamos nos tornando. E essa é a dança do progresso. E essa é a beleza desses tempos e tem todo esse cuidado ecossistêmico. Então, eu não posso ir saudável e a outra pessoa que não tem o acesso financeiro vai com comida tóxica. Vai ter um empurrar muito grande. Em algumas décadas. Eu acho que é uma coisa muito bonita dos novos humanos, que é a noção de que quem tem poderes tem deveres. E isso inverte completamente a lógica atual, que é quem tem poderes tem poderes. Não, quem tem poderes tem deveres. Isso é uma lógica da alma, né? É a noção de que se eu posso incentivar algo, se por qualquer que seja a razão eu tenho uma situação de privilégio, eu tenho essa consciência, é o meu papel atuar como um agente de transformação. Então, isso muda muita coisa, né? Bom, e aí para ir fechando o bloco, as relações de trabalho, a gente está no programa de cultura do RH, o que a gente pesquisa muito dessas pessoas é que o maior privilégio que elas têm hoje, ademais do dinheiro, é o dinheiro que devolve tempo.
E não é que elas vão tirar férias, elas não estão tirando férias. Mas esse tempo, onde ou dinheiro de alguma forma está garantido, ou o dinheiro que entra é feito com menos do que as 8 horas por semana, as 8 horas por dia, 5 dias por semana, e que tem um tempo grande utilizado para esse autodesenvolvimento, para expansão de consciência, e depois a devolutiva, né, como expansão de serviço social, é um outro lugar de trabalho, assim, é quase como dizer, os mais bem preparados para os desafios super complexos da humanidade nas próximas 2, 3 décadas, essas pessoas não aceitam os termos de trabalho hoje em dia. Não aceitam. Não aceitam esse olhar fabril. Duro, né? Esse ambiente tóxico, que a gente está tratando de diversos temas. Eu ouso dizer que a bolha ainda é menor, mas elas já estão apartadas do sistema mais organizado. Não precisa nem ser só saindo, tá? É o tal do quiet quitting, do quiet ambition. São tendências no RH que dizem, olha, eu tô aqui, mas eu não vou dar o sangue. Eu tô aqui, mas eu não quero o próximo nível da promoção, tá? Porque para eu ser um diretor VP ou C-level, vai levar muito tempo da minha vida. O que essas tendências estão dizendo já no agora? Então, em algum momento dessa jornada, e aí agora a gente começa conecta com o início, né, da pergunta, assim, de fato tem mulheres poderosas, né, nessas cadeiras. Sim. Que eu acabo tendo o privilégio, o prazer de acompanhar individualmente. Eu imagino que os RHs não têm noção da quantidade de gente que está fazendo um plano paralelo. De olhar e falar assim, ok, não é isso, eu já entendi que eu não vou conseguir ser feliz aqui, e aí tem várias coisas. Tem numa camada muito sutil ainda, mas um questionamento que liga as coisas com o dinheiro, que no final do dia, tem uma pergunta muito importante, né? Da onde vem o meu dinheiro e para onde vai o meu dinheiro? Esses dois lugares, eles contam uma história muito profunda sobre cada um. E claro, o primeiro questionamento, ele vem mais fácil no para onde vai, mas em alguma hora ele começa a chegar no da onde vem. Porque o da onde vem, ele também tá me contando uma história sobre o lugar onde eu tô botando vida, eu tô doando a minha vida para o que exatamente? Então, seja na flexibilidade de horário, que ainda é um pouquinho de washing quando a gente fala nisso. É legal, é importante, mas assim, de novo, se os outros 4 dias forem tóxicos, não é sobre isso. Mas o que eu percebo muito, né, é essa sensação de estar engessado, de estar presa numa estrutura, de não poder ser verdadeiro ou verdadeira, de não poder exercer toda a sua potência como um ser biopsíquico energético, intuição, né, estar a serviço de uma coisa que quando a gente fala de um olhar sistêmico, isso implica entender que a gente está integrado com uma coisa maior, e aqui eu não estou falando de um papo místico, pode ser a vida. Mas a natureza, a inteligência, mas que aquela coisinha que me venderam de que a empresa é sua família, isso não é verdade. E aí fica muito difícil quando você colocar algum tipo de cenoura para esse ser. O que eu observo é que sim, tem algumas dessas vidas que foram estruturadas como família de uma maneira que a remuneração ainda não permite ser trocada. Mas é uma questão de tempo para isso se organizar. Começa a balança, a conta não fecha mais, o bônus não fecha mais. Aquele resultado para essa organização que está servindo a que tipo de propósito exatamente e que está demandando a minha vida, não fecha mais. Então, a mulher que com 40 e poucos anos se dá conta que ela perdeu a infância dos filhos no Zoom e numa reunião, não tem nada que você pode oferecer para ela a hora que ela se dá conta da importância disso. E com os homens também, a sua maneira, né? Então, eu vejo que a relação de trabalho muda a hora que é sobre a vida e sobre esse caminho de desenvolvimento interno, o centro da vida. O trabalho não é mais o centro da vida. O trabalho é parte da vida. E aí ele precisa encontrar o lugar dele de parte. E ele precisa ser uma parte com equilíbrio de troca, né? E isso começa de novo a teia, né? A se transformar. Então, não sei se eu quero ser promovido. Eu olho pra cima e eu vejo que toda a liderança tá acabada, infartada, burnoutada, com os filhos doentes, separada. Eu não quero isso pra mim. Eu vou ficar aqui, vou fazer o que eu preciso. Eu vou fazer o suficiente.
E tá tudo bem se talvez eu não for comprar a cobertura de 3 andares, eu não preciso dela mesmo para ser feliz. Por outro lado, né, coisas significativas, né, o propósito, quando eu verdadeiramente sou parte de uma organização que eu vejo que está caminhando para onde eu sou, aquilo transborda a borda do trabalho. Sim. E aí eu também, às vezes, nem é tanto sobre remuneração. É também, mas é sobre ser parte de alguma coisa. Então a gente tem talentos indo para lugares, abrindo mão de remuneração para ser parte de algo que tenha sentido e significado, né? Então, eu vejo que as relações vão começar a se transformar profundamente porque as cenouras mudam, o questionamento sobre a verdade daquele negócio muda, a vida no centro traz o humano para o centro e não um recurso que a gente gerencia, mas tem um humano no centro, as relações estão no centro e no final do dia eu tô preocupada sim com o que a gente está fazendo aqui. Então, eu quero saber os impactos, eu quero saber as verdades. É um outro lugar de gerenciamento, de construção, né, de grupo. O que é mais verdadeiro. Exato, e totalmente. E aí muda o tipo de liderança. Um dos cenários que a gente traz sobre esse tipo de futuro ok, se o modelo de negócio foi feito por mais de 90% automatizado. E se você puder riqueza com isso, bem. Mas a maioria das empresas, dos empregos e da realidade de cultura vai precisar de gente. E essa gente, e eu entendo muito que essas empresas do futuro têm a ver com serem ecossistêmicas também. Porque se eu tenho um valor, você tem um valor, e a relação é saudável, a relação é de conexão humana, a liderança é feita de alguém que a minha missão de vida em desenvolvimento, encontro uma pessoa altamente experiente para aquilo, vou adorar servir algo na liderança daquele ser, porque vai ser uma mistura de desenvolvimento, expansão, e remuneração, e experiências de impacto nos sistemas internos e externos. Eu acho que tem uma jornada gigante aí. Não é o futuro agora, né? Que a gente está falando em vários episódios do futuro mais próximo do presente. Esse é o futuro do futuro do futuro. E esse futuro do futuro do futuro já está entre nós, né? Em um grupo muito específico de pessoas. E o impacto de ser necessário a gente vê-los agora é exatamente porque eles estão deslocando em centros de poder. Estão. E tem essa questão da idade, né? Eu acho que atualmente, quando essas questões começam a acontecer e as empresas começam a perder pessoas importantes da sua liderança, elas serão insubstituíveis. Porque se tá vindo daqui, começa a vir daqui, tem um lugar pra gente olhar. E ele vai vindo. Ele é o futuro do futuro, mas ele já tá chegando. Então, eu acho que é um convite, né? No final do dia, é um grande convite para todas as organizações se perguntarem se elas estão sendo organismos vivos ou se elas estão sendo máquinas. Porque no final do dia vai ser com esse tipo de ser humano que a frequência vai ressoar. E uma coisa que eu sempre pergunto, né, nesses processos de mentoria é: se a sua empresa não é um organismo vivo, tu tá dando a sua vida toda para ela por quê? Para gerar o quê? E essa é uma pergunta que é difícil desrefletir sobre ela. Eu vou dar minha vida toda para algo que se comporta como um organismo morto? Então, tem um convite muito grande das organizações serem organismos vivos, né? A gente já tem autores como Joseph, que é parceiro do Otto Scharmer na Teoria U, falando da importância das grandes empresas se darem conta de que são seres viventes sobre o planeta, que estão impactando todo o planeta. É um tipo de ser muito novo, existe aqui há 50, 60 anos, isso do ponto de vista da evolução da espécie é nada, mas estão impactando o mundo em escala global. Esses seres enormes, né, chamado empresas globais, empresas enormes, elas ainda não se deram conta de que elas são organismos viventes sobre uma terra e feitas de seres viventes. E são as que mais precisam despertar, porque elas têm um poder de transformação enorme pelo tamanho que elas têm, né? Então, os novos humanos fazem esse convite. E esse convite será crescente ao longo dos anos. Se a gente falou que o outro lado lá do bloco, sobre o consumo, nós ensinamos a ter um consumo predatório ou não ideal de uma vida na Terra, a gente vai ter que ensinar, através também do consumo, uma outra forma de preservar a vida na Terra e a vida das pessoas. O segundo lugar que eu acredito muito, e sei que você compartilha disso, é que os ambientes de trabalho, eles vão ser outra parte de aceleração de consciência dessas pessoas. Então, não é só sobre, os estudos do Ken Wilber, eles falam que são 5% na população mundial dessas pessoas que estão, né, mais expandidas nessa consciência pessoal e coletiva, e são 15% no poder.
Não é sobre, eu vou deixar organicamente, geracionalmente, esse 15% crescer nas próximas décadas. Não, movimentos de consumo educam pessoas em massa, e movimentos e locais de trabalho moldam pessoas, comportamentos, desde que existe o trabalho humano. Nós somos arenas de desenvolvimento humano enquanto organizações. Esse é o compromisso que a gente pede, né? Eu acho que tem um pouco do mantra aqui dessa temporada. A gente não faz isso porque vai trazer mais dinheiro para a empresa, não só por isso. A gente não faz isso porque tem um diferencial competitivo. A gente não faz isso porque a gente quer atrair as pessoas porque elas vão nos levar ao topo 1 da nossa indústria. A gente faz isso porque é o certo a fazer. Porque esse sistema das coisas não está funcionando mais. E eu acho que não tem espaço, né? Se não for olhar de uma forma radicalmente diferente. E essa é uma forma de olhar, né? Porque já está entre nós. Então a gente tem muito esse olhar de pesquisadora, consultora e humanos que têm muita vontade de ver já o futuro chegando no presente. Então a gente entra nos lugares, a gente faz um checklist de consultoria, né? O que o restaurante poderia estar? Não precisa mudar muito essa estrutura, não. É um olhar, é uma mudança de olhar. Aqui, com o que você faz? Você faz comida? Você tem uma boa cozinha? Você tem honestidade, na verdade, no seu negócio? Qual que é o leve ângulo que você poderia ter que já ajudaria a ser um local de expansão de consciência pela nutrição de um humano? Você é um hotel? A sua natureza é abundante? Qual que é o leve ângulo que você faz? Que já está lá, você já tem camas, você já tem lençóis, você já tem comida, você já tem natureza. Qual que é o ângulo que pode ser dado? Esse é o trabalho, gente. É isso. Eu sei, sem mais, acho que é isso. E de novo, né? É um convite, mas é um caminho só de ida. Exatamente. A gente fecha aqui mais um episódio do Futuro do RH. Convido vocês a digerir, é um conteúdo profundo, mas é um conteúdo que já está aí, eu tenho certeza. Se você chega num programa desse, você é esse humano. E qual que é a potência que você tem hoje de angular o que você faz, mais conectado, mais orientado para essa vida sistêmica, ecossistêmica, a verdade, o tempo e as flexibilidades, para que esses novos humanos não sejam só organicamente gerados, mas eles sejam intencionalmente inspirados e desenvolvidos. Muito obrigada.